começa falando que tudo no universo foi criado através de 4 elementos: a terra, o ar, a água e o fogo. Esses 4 elementos, eles vão estar em tudo aquilo que a gente perceber na natureza, nos seres vivos e etc. Mas tudo aqui é um trabalho, o Maimônides até se desenvolve um pouco dessa ideia de que vão ter, pode ser seres vivos, pode ser objetos que eles vão ter mais de um elemento do que outro, até mesmo os elementos, eles nem sempre são tão estáticos, eles podem se revelar mais numa época e menos em outra e assim por diante, mas o ponto que ele quer chegar mesmo é do meio para o final do capítulo, onde ele fala o seguinte. Então é verdade, então a gente vê o mundo físico, e aqui ele traz a seguinte observação super importante, de uma forma profunda, que é a diferença entre os seres vivos e o ser humano, como a gente vê já no Gênesis, já no primeiro livro da Torá, no Bereshit. Então ele traz assim: a alma de todos os seres vivos é a forma que Deus deu para ele, dele se revelar e aparecer nesse mundo. Ou seja, é como se fosse a energia que Deus dá para esse ser vivo viver. Mas agora presta atenção. Porém, a capacidade intelectual a mais, adicional, e bem adicional, muito maior, que recebe, que existe na alma do ser humano, essa é a forma do ser humano completo em sua sabedoria. E sobre essa forma está escrito na Torá: façamos o homem de acordo com a nossa imagem. Então quer dizer que o homem, a grande diferença dele é a capacidade intelectual que ele tem. Ou seja, ele recebeu na sua alma uma capacidade intelectual, que isso o difere essencialmente de todos os outros seres vivos, e é isso que torna ele semelhante, parecido com o próprio Criador. E sobre isso diz o Maimônides o seguinte: que o ser humano ele foi dotado de uma forma que ela tem a capacidade de saber e alcançar sabedorias, mesmo de coisas abstratas, como os anjos. A gente pode entender que os animais, aquilo que eles veem, existe para eles, né? O que ele percebe com os seus 5 sentidos existe, mas ele não pode imaginar o amor, ou ele não pode imaginar conceitos abstratos como os anjos. E já o ser humano, ele tem essa capacidade. E ele fala assim: a diferença do ser humano não é porque ele tem olhos, porque ele tem boca, porque ele tem nariz e assim por diante, todas as coisas que têm a ver com o corpo, porque isso é algo técnico. Os animais também têm. E aqui ele fala uma coisa muito interessante: e essa força que a gente tem, essa capacidade, ela não está, vem na Nefesh HaMetzulah com Nefesh Chaya. Então essa força especial que Deus deu, da capacidade de sabedoria, essa capacidade intelectual de ter conhecimento, ela não está em todas as almas dos seres vivos em relação à comida, bebida, capacidade de reprodução e etc. E sim essa capacidade de conhecimento, que isso faz o ser humano ser único, né? Ter sido criado à imagem de Deus. Isso é a grande diferença do ser humano com relação aos animais. Agora, essa capacidade, ela não está ligada, ou seja, ele está falando de alguma forma, né, da alma
do ser humano, mas a gente vai ver que não é exatamente o conceito de alma que a gente usa normalmente na Kabbalah. O que ele quer falar é quase que um presente de Deus, que ele deu isso para o ser humano, mas é um presente com um objetivo, como a gente já vai ver. Mas o importante é entender que essa capacidade divina que nós temos, né? Porque no momento que você é semelhante a Deus, então você recebeu uma capacidade semelhante a de Deus, então você é uma capacidade divina que cada um de nós tem dentro de si. Ela não está ligada ao nosso corpo material. Na verdade, são duas coisas que o ser humano carrega dentro dele. Ele carrega um corpo que tem necessidades físicas que mantém ele vivo, e a gente carrega essa capacidade especial que só o ser humano tem. Por isso, na verdade, ele fala que essa capacidade nem está na alma, porque, na verdade, é um presente que Hashem dá pra gente, como eu falei anteriormente. Por isso, olha só que interessante, vai dizer o Maimônides. O Rambam fala assim: por isso, quando a pessoa morre, o que acontece? Ele chama essa morte, né, da separação do corpo e da alma, como a gente falaria normalmente. Mas a partir do momento que eles são completamente diferentes, por isso que o corpo ele morre e ele volta para a terra, que faz parte dos elementos que ele é composto, né? Então os elementos atraem os elementos. Então, se o ser humano é composto o corpo do ser humano é composto de elementos físicos, então ele vai para a terra, um elemento físico, e lá ele é destruído. O corpo é completamente destruído. Já a alma, nós falamos que ela não tem nada de físico. Ela não tem nada de fogo, ar, terra e água. Não tem nada a ver com isso. Por isso, ao se separar do corpo, ela, por um lado, ela não vai para a terra. Para onde ela vai? Para aquilo que ela tem a ver. Se o corpo é atraído pelo lado material, essa alma, essa capacidade que a gente tem, ela vai e sobe para os mundos espirituais. Ela vai para um lado que é completamente abstrato, que é o universo espiritual. E de acordo com a ideia do Maimônides, o que acontece é que a partir do momento que a pessoa morre, então o corpo ele perde completamente a utilidade, a alma, que é essa capacidade que a pessoa ganhou de intelectual, essa capacidade intelectual, que a gente já vai ter que falar sobre por que ele ganhou essa capacidade intelectual. Então ela se separa do corpo, de acordo com Maimônides, como ele vai falar no último livro dele. Quando ele fala da ressurreição dos mortos, a opinião do Maimônides é que haverá a ressurreição dos mortos, e aí novamente essa alma se ligará a um corpo físico completamente perfeito. E aqui vai ter uma grande diferença entre o Maimônides e os cabalistas todos. Qual a grande diferença? Que, de acordo com Maimônides, vai chegar uma hora que novamente o corpo será separado da alma. A pessoa, no mundo vindouro, depois da ressurreição dos mortos, não viverá com corpo e alma, de acordo com Maimônides. O corpo vai morrer porque ele não tem mais nenhuma utilidade, e a alma é que foi criada completamente diferente do corpo, com características que não tem nada a ver com o corpo. Por isso que a alma não se desgasta, ela não fica velha e etc. Ou seja, ela não foi criada nem para morrer. O corpo foi criado para morrer, a alma não. Então, como Deus quer dar uma recompensa infinita para o ser humano, então o que acontece? O corpo vai morrer, né? Ou seja, a pessoa vai passar por duas mortes. Uma morte nesse mundo e uma morte na ressurreição dos mortos, mas aí é uma morte completamente diferente. É realmente só uma liberação do corpo, de uma forma que a alma vai sentir que é só isso, e aí como nós vamos ser a nossa essência. Você existirá através
da sua essência. A existência, ela é completamente real, ao mesmo tempo que ela é diferente da existência nesse mundo, porque não tem mais corpo. E assim o Maimônides vai explicar que no Olam Abá, como está escrito no Talmud, no Tratado de Brachot, o Olam Abá, o mundo vindouro, não há necessidade de comer, de beber, de sentar, etc. E está escrito o quê? Que os justos, eles estão sentados com coroas na sua cabeça. Tá? Então faz muito sentido. A gente vai entender melhor ainda essa parte de acordo com Maimônides, mas o que eu quero te falar agora, qual a diferença que falam os cabalistas? Cabalistas, eu estou falando até mesmo na época do próprio Maimônides, como o Nachmanides. Mas muito mais, se a gente entra realmente no Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, o Ramchal, que a gente estuda ele muito aqui na academia, nos cursos das luzes do Zohar, etc. Tá? Muitos outros que eles falam que o ser humano ele vai viver com o corpo e a alma eternamente. Ou seja, o corpo, depois da ressurreição dos mortos, que ele está completamente puro, ele volta a ser o trono da alma. Só que aí, então, se é assim, como é que a gente vai entender o que está escrito na Gemara? O Talmud fala que no mundo vindouro não vai haver necessidade de comer, de beber e etc. Mas só você tem um corpo, verdade. Só que esse corpo agora, ele está completamente anulado perante a alma. É como que agora a alma alimenta esse corpo completamente. Esse corpo agora só existe, ele existe sem nenhum yetzerará, sem nenhum mau instinto, sem nenhuma vontade própria, sem nenhuma necessidade física. Então, por isso ele vai ficar sem comer, sem beber. Isso lembra a gente quem? Moisés. Moshe, quando ele sobe no Monte Sinai, o que ele fala? 40 dias e 40 noites ele esteve lá. Ele não dormiu. Como pode ser? Está escrito no Talmud que uma pessoa que não dorme 3 dias, completamente 3 dias não dorme, ela vai morrer. Ele não comeu e ele não bebeu. Assim diz Moshe na Torá. Um ser humano não tem como viver. Quer dizer que Moshe, naquele momento, ele chegou a um nível que não é o do Olam Abá, do mundo vindouro, porém ele chegou a um nível já transcendental, em que o corpo ele é completamente um instrumento da alma, então ele passa a não ter mais as necessidades físicas. Se isso Moshe chegou e ele ainda não chegou no nível do Olam Abá, do mundo vindouro, uau! Então quer dizer que no mundo vindouro, mesmo com o corpo, não haverá necessidade de nada disso. Tá? Então aqui o Maimônides, ele é uma opinião minoritária, porém ainda é o Maimônides. Eu acho que é muito importante a gente se dar conta que, na verdade, não existe uma diferença tão grande entre o Maimônides e os cabalistas. É verdade, tecnicamente existe um corpo ou não, mas os dois concordam completamente que o ser humano será completamente espiritualizado, que tudo que ele fizer não tem mais nada a ver com esse mundo, ele não tem mau instinto, tudo é voltado para o trabalho a Deus, para a proximidade de Deus, para receber a bondade de Deus. Então não tem mais nada disso. Então, na verdade, mesmo quando tem corpo, como dizem os cabalistas, esse corpo está completamente anulado à alma. Então o Maimônides já fala que já não tem. Então eu queria deixar isso aqui bem claro. Mas acho que é muito importante a gente ir ainda mais fundo no que diz o Maimônides. Porque ele diz assim, que como é que ele então vai entender, diz o Talmud que no mundo vindouro não haverá comida, bebida, isso a gente já falou porque a pessoa não tem corpo, e os sábios estão sentados com coroas na sua cabeça. O que significa isso? Como o Maimônides traduz isso de uma forma que a gente possa entender? Por que as pessoas estão sentadas com coroas na sua cabeça? Diz o Maimônides, você recebeu uma força divina, na verdade uma energia divina que te dá a capacidade intelectual. Para quê? Para criar a bomba atômica, para pensar como roubar de uma pessoa sem ela saber?
Claro que não. Isso faz parte do livre-arbítrio, mas é claro que o objetivo que nós recebemos essa capacidade intelectual é para conhecer a Deus. Então diz o Maimônides, tudo que existe aqui na nossa vida é para que a gente se aprofunde no conhecimento de Deus. Tudo que existe. E a pessoa vai chegar a esse conhecimento, ou como ela vai chegar a esse conhecimento da forma mais profunda? Através do seu intelecto, do seu cérebro, da sua capacidade de raciocinar. Quer dizer que o ser humano ele foi criado por causa da sua capacidade intelectual e ele tem que encaminhar essa capacidade intelectual para o conhecimento de Deus. Por isso o próprio Maimônides ele fala, apesar dele ter comentado, explicado todo o Talmud, ele fala sobre si mesmo, não há nada que eu gosto mais, sinto mais prazer e vejo que é mais importante do que ensinar sobre a fé, sobre Deus, porque esse é o objetivo final. Mas se é assim, então por que existem preceitos? Por que existem leis? Porque na verdade tudo isso são formas de você chegar ao conhecimento de Deus. Ou seja, existe o lado, vamos até falar do estudo, por exemplo, que não é o que o Maimônides fala, mas a gente pode falar isso na nossa vida, por exemplo, o estudo da Kabbalah, que ele vai tratar muitas vezes de Deus, de como ele governa o mundo, de como ele se revela no mundo e assim por diante, como ele criou o mundo e etc. Então é um conhecimento sobre Deus. Por outro lado, então a gente vai ter o estudo de Torá, das leis, de o que tem que fazer. Mas veja bem, essas leis são mitzvot, são preceitos, e nós somos obrigados a fazer esses preceitos. Então quer dizer que Deus, ele obriga a gente, número 1, a fazer os preceitos, a saber como fazer os preceitos e também a estudar sobre Ele mesmo. É um mundo que mesmo no seu aspecto espiritual, ele está dividido em partes. O Maimônides está ligado, ele vai falar isso pra gente. Ele traz que o ser humano, ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, o terceiro e o quarto capítulo é o que traz o Talmud, um conceito que se chama Maaseh Bereshit. Existem dois conceitos, um que se chama Maaseh Bereshit, o ato da criação, e o outro que se chama Maaseh Merkavah, o ato da carruagem. O ato da carruagem, que ele está metaforicamente na profecia de Yehezkel, de Ezequiel, né, que ele fala lá o que ele viu da carruagem divina e etc. Só que isso a gente sabe que é só uma alegoria. Então o Maimônides diz que essa alegoria é o que a gente trouxe no primeiro e no segundo capítulos, que lá nós falamos sobre Deus propriamente dito, o que a gente pode falar sobre Deus, o que a gente não pode falar sobre Deus, o que a gente entende, o que a gente não entende, até onde vai nosso entendimento, etc. Já aqui diz o Maimônides, é o Maaseh Bereshit, é o ato da criação, no sentido de que ele está um nível, assim está no Talmud, no Tratado de Hagigah, que é uma parte muito, muito mística, que há uma diferença essencial no ato da carruagem. São segredos tão profundos que você só pode dar dicas para as pessoas e elas, através do seu estudo e sua capacidade espiritual, vão ter que acabar alcançando o entendimento correto. E você já está entendendo que vai ter muita gente que pode errar nesse caminho, pode ter interpretações erradas, e eu vou falar para vocês sinceramente que muitas vezes eu recebo perguntas de pessoas que, entre aspas, dão esse salto na Kabbalah e me pedem explicações e me deixa, na verdade, muito triste, porque eu vejo que elas não entenderam nada e elas seguem estudando algo que elas não entenderam nada, porque falta uma base que o próprio Maimônides está falando. O outro lado é o Maaseh Bereshit, esse ato da criação, que diz o Maimônides que aqui você pode ensinar tete a tete, ou seja, um
rabino, um mestre para um aluno. Não para muitos de uma vez, porque uma pessoa pode estar destruída, ouvir uma parte, outra parte ela não ouviu, e ela vai acabar interpretando tudo errado. Então, o que o Maimônides revela para a gente? O que está nos livros? A gente consegue revelar, seja ou só dicas para a pessoa avançar, ou menos. Mas se é assim, há uma diferença entre o que nós estudamos no primeiro e segundo capítulos, que falam sobre Deus, que é mais importante, sagrado, e que é essa força que Deus dá para a gente especial. Porém, veja bem que coisa interessante, é isso que o Maimônides traz, de acordo com a interpretação dele, que é o Pardes. Pardes é o pomar. O pomar, que é uma expressão que denota níveis de conhecimento, de profundidade da Torá escrita e da Torá oral. E sobre isso vai dizer o Maimônides o seguinte, que mesmo que os grandes sábios de Israel eram sábios muito grandes, nem todos eles tinham a capacidade de saber e de alcançar todos esses conceitos até o final. O Maimônides fala isso porque até a época dele você tinha sábios que sabiam muito bem o Talmud e etc., mas em relação à explicação sobre conceitos de Deus, tinham falhas. E o Maimônides luta contra isso, uma luta feroz, que ele não abre mão disso. Por isso, diz o Maimônides que uma pessoa não deve passear no pomar. É uma expressão para falar, não tratar de coisas muito místicas, a não ser depois que ela encheu a sua barriga com pão e carne. Então a pessoa tem que fazer um banquete antes de estudar o que a gente estudou aqui, ou antes de estudar Kabbalah. Hoje em dia, não, ele mesmo explica que é o quê? Na verdade, pão e carne é o conhecimento do que é proibido, o que é permitido, e assim saber de todos os preceitos divinos, todas as mitzvot. E mesmo que o Talmud, no Tratado de Sukkah, ele trata que isso aqui é algo pequeno comparado ao ato da carruagem, você só vai conseguir entender a carruagem se você tiver craque nas mitzvot. Entender e saber profundamente, todas as leis da Torá, saber profundamente o Talmud e assim por diante. Então isso é o que faz a pessoa ele chama isso de uma tranquilidade intelectual. Na verdade, o que ele quer falar, isso que faz o ser humano ganhar a lógica para entender os conceitos místicos. Quer dizer que sai uma coisa espetacular do Maimônides. O Maimônides fala, a gente sabe que existe uma Torá revelada, uma Torá oculta, a gente sabe que existe uma parte mística, que ele chama essa parte mística de abstrata, não de mística. O Maimônides não utiliza essa palavra mística, mas essa parte abstrata, cheia de metáforas e alegorias, você só vai conseguir compreender corretamente depois que você estudou muito bem a Torá escrita com os comentaristas, que você entendeu muito bem as leis da Torá, e não só que você cumpre elas, mas você consegue entender elas, você sabe os detalhes, você sabe as lógicas. Depois que você passa por essa introdução, você está pronto para estudar, para se aprofundar no ato da carruagem. Quer dizer, o próprio Maimônides vai falar para a gente que o primeiro e o segundo capítulos que nós estudamos aqui são os principais, o terceiro e o quarto são muito importantes, mas agora, para você conseguir captar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, você vai ter que ler agora todo o resto da obra do Maimônides, todo o livro que se chama Mishneh Torah, com todas as leis, com todas as explicações, para você realmente conseguir entender e se aprofundar.